Vamos meditar na Palavra de Deus com a Núbia Siqueira. Então vamos ao versículo 5, né? Nós terminamos o versículo 4, foi o tombo, e o primeiro só de muitos tombos, né? Nós sabemos que Paulo não caiu só essa vez. Não estou falando de queda literal, estou falando de sofrimentos, de situações para que ela se enxergue, para que ela mude. Paulo passou por um processo de desconstrução, que nós costumamos falar, né? De esvaziamento. Então, esse foi o primeiro de todos os tombos da vida dele, né? É como se para esse tombo Deus tivesse falado assim: eu vou colocar tapete vermelho, porque esse aqui vai ser o primeiro, esse vai abrir a fase da lapidação, né? Deus colocou um tapete vermelho aí para esse tombo. E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Para mim, tem uma verdade dolorosa demais aqui nessa pergunta de Saulo. Quem é, Senhor? Como pode alguém que vive para Deus tantos anos, desde criança, alguém que estuda, que conhece a Torá todinha, conhece a Bíblia, os ensinamentos todos, que conhece as tradições do povo, que cumpre todos os rituais, que cumpre todas as festas, não sabe quem está falando, né? Que falta de intimidade com a voz de Deus, ele não conseguiu reconhecer que era Deus. Quem é o Senhor? E isso faz uma relação clara com Mateus 7, 21. Eu tenho pedido para o Espírito Santo que eu não quero me esquecer dessa passagem. E todos os dias eu me lembro dela. E ela fala com muitas outras nas Escrituras, né? Há uma harmonia muito perfeita entre os textos sagrados. Porque naquela fala de Jesus mostra que aquelas pessoas não tinham intimidade com ele. Elas tinham uma religião. Elas praticavam rituais, mas elas não tinham vida com ele. E uma vida sem intimidade é uma vida sem salvação. É como se o cerne da vida cristã, o pilar central que sustenta a nossa fé, estivesse apoiado na comunhão. Como um casamento. Ninguém pode falar que é casado com uma outra pessoa se não há uma comunhão entre elas. É preciso o conhecimento através do diálogo, é preciso o carinho do dia a dia, é preciso relacionamento íntimo, uma vida compartilhada né? Como vocês gostam de falar. Uma vida que está ali, que duas pessoas que se tornam uma. E na meditação passada, quando eu falei do farisaísmo, foi só uma nuance do quanto a religião faz mal. Porque como pode um homem chegar à idade adulta tendo um pedigree invejável, né? Ele chega a falar das suas qualificações, ele foi circuncidado ao 8º dia, ele é da tribo de Benjamim, ele é hebreus de hebreus, fariseu de fariseus. Isso tudo pode não significar muita coisa para a gente hoje, né? Fora do contexto, mas isso naquele tempo, quando você contextualiza, é o top da religião. Não tem nada melhor do que isso. Ele simplesmente estava no topo do judaísmo. É o homem que tem condição de falar: eu sirvo a Deus. Mas agora, Deus, na pessoa de Jesus, fala com ele e ele não sabe quem é. Então, relacionamento, comunhão com Deus, sobrepõe as atividades na igreja. E é interessante que quando o Senhor Jesus fala com Ananias, imediatamente Ananias ouviu. Ananias não tinha pedigree nenhum. Não tem
A gente não sabe nada de Ananias, um homem comum. Mas ele imediatamente, Senhor, ele sabe quem é. Tudo gira em torno dessa intimidade, dessa comunhão que nós temos com ele. Porque quando nós estamos muito cheios de nós mesmos, nós não conseguimos ouvir a Deus e nem ter relacionamento com ele. Olha como é difícil você ter uma amizade com uma pessoa orgulhosa. Só ela fala, só ela tem razão, só o trabalho dela é que é bem feito. Paulo era esse homem, cheio de si. Então o tombo vem para mostrar, olha, é preciso haver um esvaziamento. Quando a gente não consegue, por si mesmo, ver que não é nada, precisa haver uma situação externa para mostrar a realidade da vida. Nós não somos nada. Paulo precisou de algo traumático para entender, olha, tudo aquilo que eu julgava como muito importante, aos olhos de Deus não é nada. E a outra parte aqui que chama atenção no versículo é: duro é para ti recalcitrar contra aguilhões. Nós sabemos, né? A figura desse aguilhão, todo mundo conhece aqui. Porque naquela sociedade agrária tinha muito cultivo do campo, muita criação de animais. Nós não estamos falando de um tempo onde havia indústria, muito pelo contrário. O comércio era muito simples, tudo manufaturado. E aí, quando o agricultor ia arar o campo, ele não tinha uma máquina como nós vemos hoje. Você vai, por exemplo, em regiões do Brasil como Mato Grosso, como Minas Gerais e outros tantos estados, que você vê aquelas máquinas enormes que fazem o trabalho de abrir o suco na terra, vem a outra máquina e joga semente, depois chega no período da colheita, vem outra máquina, colhe tudo. Não tem processo do homem, quase, né? Isso foi substituído. Mas naquele tempo, não. E o trabalho era feito homem e animal. O agricultor ia com os bois à frente, com um jugo de pendurado no seu pescoço, e ali eles colocavam o arado, por exemplo. Só que, quando o animal é selvagem, quando o animal é rebelde, obstinado, ele precisa ser castigado, digamos assim, pelo seu dono. Existia naquela altura uma vara grande, de uma ponta de ferro, e aí quando o animal ou parava, um exemplo, ele se recusava a continuar o trabalho, e se tem 2 bois no jugo, um quer andar e o outro não quer, como é que fica esse jugo, né? Ou se de repente o boi anda num ritmo diferente, ele resolve correr, ele não vai fazer o trabalho. Então aquela vara na mão do agricultor era para disciplinar aquele animal. E quando ele disciplinava, era cutucando ou catucando, depende do lugar, né? Ele vai com aquela vara e encosta no animal, para que o animal perceba: olha, você precisa fazer o serviço. Ou você está andando devagar, ou você está andando depressa. O dono vai usar a vara. Mas tinha animais que eram rebeldes. E eles davam coices, eles chutavam a vara. Agora, é óbvio, a figura por si só já fala. Se um boi chuta, ele é carne. Ele chuta um instrumento de ferro, o que vai acontecer com ele? Ele vai se ferir, ele vai se machucar. Então, quanto mais obstinado era o animal, mais machucado ele ficava. Porque aquela ponteira não causava ferimento no dono. Nenhum ferimento, mas causava um grande ferimento no animal. E Deus, de certa forma, está dizendo aqui: você é um boi selvagem, você está sendo selvagem há muito tempo. Você está sendo uma besta fera. Como você não percebeu
que o Espírito Santo tem lutado para convencê-lo da justiça, do pecado e do juízo. O Espírito Santo estava trabalhando. Jesus deixa claro aqui que havia uma obra em andamento na vida de Saulo. Quanto tempo o Espírito Santo vinha falando? Nós não sabemos. Desde quando ele vinha falando? Também não sabemos. Eu sei que o trabalho de Deus é perfeito. Pode ter começado lá na infância, o Espírito Santo falando, porque ele fala no íntimo, ele fala na consciência, ele fala através de circunstâncias, ele fala através de pessoas. Eu só sei que o Espírito Santo fala. Um evento em especial, que é nítido, o Espírito Santo trabalhando na vida de Paulo, e isso se torna oficial aqui nas Escrituras, é a morte de Estevão. Ele viu o rosto de Estevão virar um anjo, resplandecer de tal forma que parecia um anjo. Como é que um evento desse acontece diante dos meus olhos e eu não vejo que Deus quer falar comigo? Ele escutou o sermão de Estevão. Estevão falava cheio do Espírito Santo. Ele depois presenciou a oração de Estevão. Uma pessoa sendo apedrejada poderia amaldiçoar os seus perseguidores, os seus assassinos. Mas Estevão ora. Então, certamente o Espírito Santo devia estar ali falando. Ele não é um blasfemador. Ele não é um injusto. Você está diante de um homem justo. Você está diante de um homem sincero. Às vezes o Espírito Santo faz algumas perguntas, porque como você viu aqui, como nós vemos na Bíblia toda, Deus usa de perguntas. O Espírito Santo pode ter perguntado várias vezes para ele: Saulo, você tem certeza que está certo? É isso mesmo, você tem que torturar pessoas, perseguir pessoas. Ele deve ter se lembrado muitas vezes de passagens bíblicas que falavam exatamente o oposto do que ele estava fazendo. Então, havia uma resistência da parte de Paulo. E aí, o que essa resistência tem a ver conosco? Porque quem dera se só Saulo recalcitrasse aguilhões, nós também já demos muitos coices. E às vezes a gente está nesse processo, escoiciando. Aquele que quer nos salvar, que quer nos proteger em alguma área da nossa vida. Nós temos essa tendência de não enxergar Deus nas situações e passar a lutar contra Deus. Agora, tem posição pior para nós do que estar lutando contra Deus? Saulo estava no oposto. Imagina, um homem da alta patente da religião, que falava, que agia, que trabalhava para Deus, na verdade estava lutando contra Deus. E quando é que a gente luta contra Deus? Vamos pensar. Na nossa vida agora. Deus tem os seus aguilhões, ele continua tendo. Ele tem a sua forma de disciplinar, de ensinar os seus filhos. Os seus métodos são perfeitos, mas nós somos pecadores. Nós somos bois selvagens. E ao invés de agradecer pela disciplina dele, muitas vezes nós desferimos golpes contra o aguilhão. Quando é que eu luto contra Deus? Quando eu quero fazer a minha vontade e não me importo com a vontade de Deus. Quando eu resisto à voz que fala a minha consciência. Quando eu começo a lidar com o peso na consciência como se fosse a coisa mais normal. Porque pecado, gente, é assim. Quando se comete a primeira vez, vem logo um peso enorme na consciência. Mas a segunda, a terceira, a quarta, já não tem mais o mesmo peso. A pessoa passa a lidar com aquela culpa. O mundo está em rebelião contra Deus, afronta Deus e lida com a culpa. As pessoas dormem, acordam, elas vão para os shows,
elas fazem compras, elas se casam, elas descasam. Elas estão em estado de rebelião contra Deus. Mas elas aprenderam a lidar com aquele peso na consciência. Então, é possível você violentar sua consciência, abafar essa voz do Espírito Santo que também fala a consciência. O Espírito Santo fala a nossa consciência. Então, se ao cometer alguma coisa vem aquele peso, é importante lidar com essa consequência de imediato. Porque, caso contrário, você vai se acostumar com o peso e não vai depois se dar conta que você está num caminho indo completamente contra Deus. Nós não podemos amenizar a culpa. O mundo apresenta formas do homem trabalhar com a culpa. Mas a culpa só tem um remédio que cura: o arrependimento, a volta para Deus. Mas quantas pessoas não estão dentro das igrejas, mas a consciência está maculada por um pecado? Há uma culpa. Isso dar chute no aguilhão. Tem gente que está com o lombo em sangue vivo e vai continuar escoiciando o aguilhão. Mas quem vai perder? A própria pessoa. Nessa luta contra Deus, só nós perdemos, só o ser humano perde. Por isso que é uma coisa insana, né? Então, outro meio de você recalcitrar aguilhões é começar a murmurar durante as provas, durante as lutas. Se aconteceu uma luta, você está passando por uma situação, está no meio de um processo difícil, seja ele qual for, seja dentro da obra, seja interior, seja na família, murmurar é dar coice no aguilhão. Aquele problema vai durar o tempo que nós precisarmos ser disciplinados. E a murmuração fez com que Israel ficasse 40 anos no deserto. Então, talvez já era para a prova ter acabado. Não acabou porque a murmuração. Quanto mais se murmura, mais chute está dando, pior a coisa vai ficar. Para a murmuração e escute o que Deus quer falar no meio dessa situação. Por que eu estou passando por isso? Eu dou chute também quando eu não espero pela providência de Deus. Eu estou passando por uma situação e aquela situação é Deus me empurrando para depender dele. Mas aí vou depender nada, vou dar meu jeito. Estou chutando o aguilhão. Ele levou-me para aquela necessidade para que eu me voltasse para ele. Para que eu olhasse para o céu, para que eu esperasse do céu o recurso. Não resolvesse com as minhas mãos, com as minhas amizades, com a influência de alguém. Quantas vezes nós queremos, não, eu vou resolver isso, eu vou tirar isso a limpo. O Senhor Jesus só quer que você dependa dele, é difícil? É difícil assim? Será que ele é um Deus que não merece a nossa confiança? Será que nós somos melhores do que Deus? A gente tem que, não, deixa que eu vou fazer. É chutar o aguilhão. Eu vejo gente chutando o aguilhão todo dia com respeito a isso. Não depende da ajuda de Deus. Há uma dependência, o Espírito Santo só sabe das minhas limitações e eu também sei. Porque não adianta só Deus saber das nossas limitações, você tem que saber, eu tenho que saber, nós precisamos saber. Mas era o que Saulo não sabia. Deus sabia de todas as limitações dele, da infelicidade dele, do farisaísmo, da ignorância, ele achava que sabia tudo. Mas Deus sabia, você não sabe nada. Mas às vezes só Deus sabe, a gente não sabe ainda. Então ele permite essas coisas para que a gente olhe para o alto, peça ajuda dele. Por quê? Que só sofrendo, só penando, só perdendo, nós aprendemos as coisas mais simples, mais básicas, né? E muitas vezes a gente tenta se livrar das pessoas
e desqualificar as pessoas que Deus está usando como vara para nos disciplinar. Ah, como tem isso. O Espírito Santo levanta alguém para mostrar a nossa desumanidade, mas não é nem humanidade, é a nossa desumanidade. E ao invés de nós sermos humildes e realmente, isso que essa pessoa falou é verdade, eu sou isso mesmo. Porque aquela pessoa foi um instrumento que ele colocou para que a gente permanecesse no caminho. Sem aquele instrumento, nós vamos nos desviar, nós vamos nos perder. Então, Saulo teve muitos motivos para se entregar. O Espírito Santo deixa claro aqui. Mas ele resistiu e essa resistência só culminou em sofrimento para ele. Ele só perdeu. Ele poderia ter adiantado o seu processo. Ele só perdeu. Quem resiste, quem chuta o aguilhão, perde. Às vezes as perdas são irreparáveis. No caso de Paulo, ele trilhou um caminho nos seus últimos anos de muita perseguição aos cristãos. E o que aquilo se transformou ao longo de toda a sua vida? O que ele recebeu? Perseguição. Eu costumo dizer que a maioria dos nossos sofrimentos foram causados por nós mesmos. Nós cavamos os nossos fundo do poço. Incrível, né? A gente vai lá e cava e depois se joga. Incrível. Paulo passou uma vida de sofrimento tão grande. Consequências de tantos anos resistindo à voz de Deus. Então, quantas coisas diferentes ele poderia ter ouvido de Jesus. Mas ele ouviu isso aqui. E isso aqui marcou tanto a vida de Paulo que ele vai falar isso outras vezes. Nós vamos ler isso aqui em Atos. De recalcitrar os aguilhões. O trabalho do Espírito Santo é perfeito. O Espírito Santo está sempre trabalhando. Ele nunca vai permitir que a gente ande pelo caminho da desobediência, da perdição, sem falar. Mas ele não é um ditador. Ele não é um violentador de alma, de coração. Ele fala, mas ele vai permitir que a pessoa siga a sua própria vontade. Nada impõe mais sofrimento do que os aguilhões, né? Então vamos aqui o 6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Bastaram poucas palavras e ele entendeu. Eu estou numa situação complicada, eu estava perseguindo Jesus. Ele fala em cartas dele, em outras partes aqui das Escrituras, ele fala que ele blasfemava o nome de Jesus. Então, quantas vezes ele já falou coisas horríveis a respeito de Jesus? E agora, aquele Jesus se apresenta. Eu sou Jesus e você está me perseguindo. Que susto, né? Então, quando a Bíblia fala que ele ficou tremendo, você imagina o pânico interior que ele teve. Eu estou completamente errado. Uma vida inteira errada. Convicções erradas, conceitos errados. Eu lutei a luta errada. Já pensou? Deus tem o poder de fazer passar na nossa mente em segundos toda a nossa vida. Não sei se vocês já conversaram com pessoas à beira da morte e elas falam isso. Eu acho isso muito interessante. Porque, um exemplo, para contar uma história, um filme precisa de 2 horas. E às vezes você termina o filme e você não consegue entender ainda a história, não é? Você fica 1 hora. Quem é essa pessoa? Por que ela está fazendo isso? Deus passa o filme da nossa vida, 40, 50, 60, 80 anos em segundos e a gente entende tudo. Ele é um roteirista perfeito, né? Muitas pessoas à beira da morte falam isso, né? A minha vida passou diante dos meus olhos. Pessoas que estão, de repente, que tomam um tiro, que sofrem um assalto, um perigo de morte. E
E elas falam, fração de segundo eu me lembrei de todas as vezes que eu tive a oportunidade, eu rejeitei. Então, esse tremendo aqui, eu creio que foi também muito rápido, um tempo muito rápido. Mas deve ter passado um filme sobre tudo que ele fez. Tudo. O tempo dele na sinagoga, o tempo dele com o sumo sacerdote, com Gamaliel, as casas que ele entrava, as pessoas que ele torturava, que ele xingava, as pessoas que ele fez sofrer, que ele pode ter matado, muitos acreditam que ele matou muita gente. Né? Isso tudo passou na sua mente. E o que você pode sentir diante de um quadro desse? Muito tremor mesmo. Claro. E aí ele fica atônito. Ou seja, ele entendeu que ele estava do lado errado da história. E que toda a vida dele tinha sido desperdiçada. E aí, ele, com essa pergunta, mostra que houve uma conversão. Isso aqui é a prova da conversão de Saulo. Senhor, que queres que eu faça? Ele antes era um homem cheio de si. Ele perguntava para alguém o que ele tinha que fazer? Você consegue imaginar, Paulo? Não, ele era completamente independente. Ele sabia o que fazia. Ele sabia tudo. Paulo tem alta formação entre gentios, entre os gregos, entre os romanos e entre os judeus. Todo mundo da época. Esse era o palco do mundo. E ele é alguém que faz parte da elite intelectual. Como existem hoje os poderosos, né? A gente está diante de um tempo que as pessoas estão completamente empoderadas por causa do conhecimento, por causa do dinheiro. No tempo de Paulo também era assim, né? Dadas as devidas proporções, mas ele era um empoderado. Empoderado na religião, empoderado no grego, nas filosofias, no discurso, na retórica, empoderado na autoridade que tinha, na sua função. E agora, ele, quebrantado, ele pergunta, o que eu faço? Tipo assim, eu não sei o que fazer. Uau! Alguém que sabia a vida inteira o que fazer, agora ele não sabe o que fazer. Ele está ao chão, lembra? Ele está cercado por uma luz, ele está vendo Jesus, ele está ouvindo a sua voz penetrando nos seus ouvidos. Ele descobriu que ele está completamente equivocado a respeito de tudo que ele acreditava na vida. Agora ele precisa saber qual a direção que eu dou para a minha vida. Só Jesus pode me dar essa direção. Só Ele pode me dar. E você vê que não há desculpas aqui. Ele poderia ter, Senhor, me perdoa, eu não sabia. Eu fui criado dentro do farisaísmo. Olha, todos me falaram que o Messias não viria do jeito que o Senhor veio. Ele poderia ter falado alguma coisa, ele poderia ter dado alguma desculpa. Israel esperava o Messias, e o Messias foi feito, imagina, os judeus fizeram uma caricatura de Messias, caricatura, porque o Messias bíblico não tinha nada a ver com o que eles desenharam, né? O que eles guardaram na sua imaginação. Eles sofriam muito com o domínio romano, então eles colocaram na cabeça, quando o Messias vier, ele vai nos libertar de Roma. Então, Messias bom é Messias que resolve o problema. Se não libertar de Roma, não é Messias não. E aí Jesus chega e não falou nada contra Roma. Ele falou sim de um jugo, mas de um jugo espiritual, não do jugo romano. E aquilo desagradava. Às vezes nós criamos também uma ideia de um Deus que vai mostrar que é Deus fazendo determinadas coisas na nossa vida. O meu Messias vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. E o Senhor Jesus não veio para atender as nossas expectativas. Ele não veio para visitar as nossas imaginações e, não, agora eu tenho... Não, de maneira nenhuma. Ele veio e cumpriu
exatamente o que estava escrito nas Escrituras. Se vocês não observam as Escrituras, porque, imagina, eles esperavam o Messias com as Escrituras na mão, conferindo ponto por ponto. De repente, o Messias aparece e os fariseus eram responsáveis por identificar o Messias, os escribas. O povo confiava que quando o Messias chegasse, essas classes iriam apontar imediatamente, esse é o Messias. E o que eles fizeram com o Messias? Crucificaram. E Paulo se lembrava disso. Nós crucificamos o Messias, e agora? Você fica apavorado. Então, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu não sei o que fazer. Enquanto nós não chegamos nessa fase da vida de esgotar todas as nossas fichas, aquela que está na manga, aquela que está na bolsa, tudo. Senhor, eu não tenho nenhuma expectativa mais, eu não tenho ilusão, eu não tenho nem sonhos. Sabe, quando nós nos convertemos de verdade, você abre mão até dos seus sonhos. Esse esvaziamento aqui faz com que a pessoa se torne serva de verdade. Senhor, o que eu posso fazer? Eu não tenho vontade. O que o Senhor quiser, eu quero. Qual é o sonho do Senhor? O sonho do Senhor é o meu sonho. Qual a preferência do Senhor? Qual a opinião do Senhor? Você troca a opinião das pessoas pela opinião de Deus. Porque se nós endeusamos a opinião das pessoas, nós estamos fazendo das pessoas o nosso ídolo, o nosso Messias. Às vezes nós estamos agarrados com o falso Messias e crucificando o verdadeiro Messias. Nós crucificamos o Messias também. Então, foi desesperador para Saulo chegar a essa conclusão. Mas em uma frase você vê que ele se quebrantou, ele foi humilde. E o Senhor Jesus o responde. Você vai se levantar e vai entrar na cidade. E quando chegar lá na cidade, vai ser dito, não é nem eu que vou dizer, vai ser dito. Olha só, para quebrar mesmo, né, homem? Ele ia entrar em Damasco como, gente? Ele estava com uma caravana enorme, ele tinha soldados do templo, ele tinha animais ali. A Bíblia fala que isso aqui aconteceu ao meio-dia. Não fala aqui, mas fala em outra passagem. Ao meio-dia. Meio-dia era horário de estar parado, almoçando. Então, ele estava tão afoito para chegar em Damasco que eles nem pararam para comer. Tipo assim, nós vamos cavalgar e vamos chegar logo lá. Os cristãos em Damasco, nessa altura não chamava cristão, chamava os seguidores do caminho. Né? Os cristãos foram chamados cristãos só em Antioquia, ainda vai levar um tempinho. A gente fala aqui já adiantando, mas... Né? Todos os cristãos em Damasco já estavam apavorados, escondidos. Você imagina? Todo mundo se escondendo nos buracos, nas cavernas, esconderijos. Por quê? O monstro está vindo ali. E ele está vindo com um batalhão de gente. Os rabinos nas sinagogas também. Todos os rabinos já sabiam. Saulo está chegando. Imagina a cidade. Mas agora, como é que chega Saulo? Ele imaginava chegar lá de uma maneira. Como é que ele chega? Tremendo. Imagina. Atônito, cego e guiado pela mão. Cadê o grande Paulo? Cadê o grande Saulo? E é bom que o Senhor Jesus faça isso conosco, sabe? Levanta daí. Porque até ele não ousou levantar enquanto Jesus não mandasse levantar. Então, ele ficou prostrado lá. E Jesus disse, levanta daí, vai para a cidade, pode seguir seu caminho, para onde você está indo. E lá vai ser dito, ou seja, Deus só vai revelando a sua vontade passo por passo. Ele não fala tudo de uma vez. Ele não fez isso com ninguém. Por quê?
para que a gente o busque, para que nós venhamos ter essa dependência. Hoje eu tenho que buscar para saber a vontade de Deus, amanhã também, e depois também, e até o fim. Ele nunca vai falar tudo de uma vez. Então o pedido dele foi atendido e ele entrou na cidade, né? Agora, no 7 fala, e os homens que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Deus escolheu a Saulo. Interessante, ele estava no meio de uma comitiva de pessoas, uma caravana. Jesus poderia falar, não, vou fazer uma revelação aqui coletiva, já converte todos de uma vez aqui. Não. Olha como Deus é maravilhoso, né? Era o momento de Saulo. Eu vou trabalhar com Saulo aqui agora. Aqueles, claro que só de ver o que aconteceu com Saulo já servia para a conversão, né, deles. Mas Jesus mostrou claramente, eu escolhi você. Há uma tarefa nobre, há uma missão para você. Porque Deus trata com o ser humano de um modo pessoal. Ele tem bilhões de pessoas no planeta. Ele poderia mandar um anjo, alguém que aparecesse assim, ó, no alto das nuvens lá, pregar a palavra de uma única vez para todo mundo e pronto, fiz a minha parte. Quem creu, creu, quem não creu, não. Olha a obra de salvação. Ele levanta servos e ele manda esses servos nos lugares mais distantes e fala com cada pessoa. Como nós vimos lá o caso de Filipe, ele destaca Filipe e leva Filipe para uma estrada deserta para salvar um único homem. Então, valorizar esse cuidado pessoal de Deus. Ele fala comigo e com você de uma forma que ninguém fala. Ele entra no nosso mundo, imagina. Só pelo fato de Jesus ter se vestido de carne e osso. E os nossos planos, sabe, essa humilhação dessas vestes e tudo, para cobrir o corpo, para chegar até nós. Jesus é o presente de Deus. Quando a gente ganha um presente muito especial, muito caro, difícil, nós nos sentimos constrangidos. Deus ofereceu Jesus como presente de Deus para cada um de nós, de um modo pessoal. E aí ele não veio e fez só a sua obra redentora. A família real, que é a família de Deus, na pessoa do Espírito Santo, está aqui agora, continuando a missão de Jesus e falando com cada uma de nós. Ele hoje está falando comigo, está falando com você. O que nós vamos fazer? Chutar o aguilhão? É uma meditação. Nós não viemos aqui para aprender a Bíblia. Você pode aprender a Bíblia sozinho. Nós viemos aqui ouvir a Deus. Mas eu sei que Ele está falando. Mas o que nós estamos fazendo com essa voz? Fazendo as nossas escolhas? Ele fala e a gente continua com o nariz em pé? Continua tomando as nossas próprias decisões? Continua escondendo o pecado? Continua lutando contra a consciência? Camuflando culpas, medos, dissimulação, fingimento, hipocrisia? Diante da revelação, Paulo deixou de ser fariseu, religioso. Mas muitos no nosso meio não têm deixado. A luz tem brilhado. Mas as pessoas continuam no seu caminho de farisaísmo. Continuam rebeldes. O 8. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. A luz de Deus que o cegou. Essa cegueira aqui foi providencial, né? É interessante que ele só percebeu que estava cego quando ele se levantou. Porque ele fechou os olhos diante da luz. Imagina, ele fechou os olhos.
E aqui, quando ele abre os olhos, cadê? Ele já não está enxergando. Mas aqui, não foi o diabo que o cegou, foi Deus. Por quê? Por que nós fechamos os olhos quando nós oramos? Nós precisamos nos concentrar, não é? Orar com os olhos abertos é a coisa mais horrível que tem, né? Menos que você esteja olhando para o céu, vendo a maravilha de Deus. Mas normalmente nós fechamos os olhos porque nós queremos nos concentrar em realidades espirituais. E os olhos físicos atrapalham. Se Saulo saísse dali vendo, ele ia olhar para os soldados dele e ia começar a conversar com os soldados. Vocês viram alguma coisa? Vocês ouviram alguma coisa? Está chegando, vamos entrar na cidade. Para onde que a gente vai? Não, cego, não tem nem conversa. Vamos ficar no silêncio. Foi uma forma de silenciar Saulo. Há momentos na nossa vida que não é momento de falar. Não é momento de você ligar pelo WhatsApp para as pessoas e ficar conversando e reclamando. Silêncio. Silêncio. A cegueira é para que ele ficasse sozinho, pensando em tudo aquilo. Ele tinha muita coisa para pensar. Não é? Nós temos muita coisa para pensar. Pensar nos nossos erros, nas atitudes que nós tomamos com respeito ao nosso marido, à obra de Deus, às pessoas. Então vamos silenciar esse barulho do mundo. Porque se nós não abaixamos o volume das coisas, Deus vai fazer. Sozinho, sem a cegueira, Saulo não iria conseguir ficar em silêncio. Eu acho que ele era muito falante, né? Ele não iria ficar parado. Então, cego, né? Com o corpo frágil, debilitado, sendo guiado pela mão, quer dizer, não quero conversar, só quero falar com Deus. Me deixa aqui, né? E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Quer dizer, ele abriu um jejum, porque nem a comida, nem a bebida já satisfazia. Quando Deus tira tudo de nós, tirou a visão, tirou o orgulho, a opinião, o conhecimento, isso aqui não serve para mais nada, tira a comida, tira a bebida, tira tudo. E aí vai vir a parte a seguir de Ananias, que a gente continua na próxima meditação. Ele não está fundando uma nova religião aqui. Jesus não está, agora nós vamos fundar o cristianismo com Paulo. Não. Sem religião. Não é religião. De religião ele já estava por aqui, né? Ele já tinha religião demais. Nesses 3 dias, vamos tirar a religião. E vamos trabalhar no alicerce, desde o início, para que novos conceitos, uma nova visão seja criada dentro dele, né? Qual a voz que tem falado na nossa consciência hoje? Qual é a voz? Ela está falando. Ela está falando. Deus está falando à sua consciência agora. O que é que ele está falando? Ele está falando. Eu não tenho dúvida. Você abraça a voz de Deus, se prostra ou você dá coices. O estado de rebelião nos tira do céu. Fecha as portas do céu para a gente. Então, lutar contra Deus é um caminho muito perigoso. Quem quiser continuar nessa teimosia, vai ter uma triste revelação no final. Vou terminar aqui então.